Olá, meu nome é Cláudia Santana dos Reis, aluna do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí, curso de Agronomia. Estou cursando a disciplina de Microbiologia Agrícola e estarei apresentando um trabalho com o tema Colonização da rizosfera de plantas de morango por Azospirillum brasiliense. Introdução. O objetivo do trabalho foi avaliar a associação da bactéria Azospirillum na colonização de raízes através de estolões de bactéria inoculada de morango, de plantas matrizes para plantas filhas. O gênero Azospirillum pertence ao grupo de bactérias que promovem o crescimento de plantas capazes de afetar o crescimento e produtividade de inúmeras espécies de plantas, como arroz, trigo e entre outras. Essa bactéria tem muita importância agronômica e ecológica e pertence ao grupo de bactérias PGPB. A bactéria Azospirillum coloniza predominantemente a superfície da raiz, então ela coloniza especialmente o ápice, o alongamento e os pelos radiculares, onde algumas cepas são capazes de colonizar tecidos internos das plantas. A bactéria invade o tecido da planta e não mostra sinais de infecção ou efeitos negativos da planta. Três características importantes dentro do grupo PGPB são a fixação de nitrogênio, a produção de sideróforos e produção de índoles. Importância do morango para fins comerciais. O morango é uma cultura muito importante de frutos presente no mundo inteiro para fins comerciais. É produzido assexualmente no viveiro, com o plantio de estolões no solo para obter plantas filhas recém-nascidas, sem atrapalhar a planta matriz. Materiais e métodos. Micro-organismos e preparo do inóculo de duas cepas de Azospirillum brasiliense. REC3 e PEC5 foram previamente isoladas. Ambas foram analisadas a fim de ver suas afinidades ou diferença entre seus padrões de colonização nas cultivares testadas. REC3 foi isolada no morango no tecido radicular interno e PEC5 foi isolada no tecido interior dos estolões, o material vegetal utilizado neste trabalho. Foram utilizadas três espécies de morango: Camarosa, Milsei e Selva. As mudas foram testadas para a ausência de micro-organismos por planejamento de raiz e folha. Materiais e métodos. Condições de inoculação de crescimento de plantas hidropônicas. As plantas foram cultivadas em condições hidropônicas para evitar as partículas do solo e melhorar a visão da superfície estrutural da planta. As plantas foram mantidas em câmara de crescimento a 28 graus Celsius e 70% da umidade relativa. As amostras das raízes foram coletadas 13 dias após a inoculação e processadas imediatamente para transmissão e microscópia eletrônica de varredura, onde foram observadas 3 zonas da raiz: ápice, alongamento e pelos radiculares. Condições de crescimento e de inoculação de plantas utilizadas para estudar Azospirillum brasiliense na colonização de diferentes gerações de plantas. Inoculação de Azospirillum no morango foi realizada seguindo o delineamento experimental descrito acima, mas neste caso as raízes foram submersas em Azospirillum durante 20 minutos. As plântulas foram colocadas numa câmara de crescimento durante 7 meses, em 28 graus Celsius e 70% da umidade relativa. Durante esse período, elas receberam 50 ml de água destilada em dias alternados. Após 7 meses de crescimento,
As amostras de raiz e estolões de cada planta foram coletadas separadamente para avaliar a presença de cepas de Azospirillum brasiliense por ultraestrutural, microbiologia e métodos moleculares. Imagem da digitalização eletrônica de raízes colonizadas por Azospirillum brasiliense em morango. Materiais e métodos: isolamento e quantificação de Azospirillum brasiliense. O isolamento e quantificação de Azospirillum brasiliense foi realizado a partir da diluição em série de raízes e estolões macerados. Os valores foram expressos com o número de células bacterianas por grama e peso vegetal fresco. Os resultados foram submetidos à análise de variância. 16S rDNA amplificação in ARDRA e sequenciamento do gene 16-rDNA. A identificação de Azospirillum brasiliense no reisolamento bacteriano obtido a partir do tecido da raiz e estolões foi avaliado por amplificada análise do 16S rDNA e de restrição em ARDRA e do gene 16S rDNA sequencialmente automatizado. Resultados: enumeração das cepas das raízes de morango nos estolões usando o método de NMP. Quantificação de Azospirillum é mostrada na tabela. Em todos os casos, o NMP de Azospirillum por peso vegetal fresco foi maior para raízes do que para estolões. Os valores variam de 1,5 mais ou menos 0,5 vezes 103 a 4,5 mais ou menos 0,5 vezes 106 bactérias por grama de raiz fresca e de 1,1 mais ou menos 0,4 vezes 101 para 4,5 mais ou menos 0,5 vezes 104 bactérias por grama de estolões frescos. A análise estatística mostrou o NMP das raízes foram maiores para as plantas mães e diminuiu para os tecidos mais recentes. Por outro lado, os valores de NMP nos dias 3 e 4 foram significativamente maiores do que 1 e 2. Além disso, os testes de LSD-ANOVA das cepas REC3 e PEC5 mostram diferenças significativas na sua afinidade para cada morango. O NMP das camarosas e Milsei foram maiores quando inoculados com REC e PEC5, enquanto a selva foi o oposto. Conclusão. Concluindo, nossos resultados mostraram raiz Azospirillum brasiliense é eficaz na associação e, posteriormente, na colonização por meio de estolões de bactérias inoculadas de morango em plantas matrizes para plantas filhas. Isso significa uma única inoculação com PG/PB selecionado permitiria que os produtores tivessem inúmeras gerações de plantas em berçário já inoculado com melhores condições de serem plantadas no campo, contribuindo para uma sustentável prática agrícola.
Muito obrigada pela atenção.